Você sabe onde fica o grande campo de batalha no ser humano? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Sou o pastor Rodrigo Gomes e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 7, que tem como tema os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Nosso texto áudio diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Verdade prática. O cristão prudente, o cristão sábio e prudente, preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Leitura bíblica em classe está em Filipenses 4, 8 e 9 e 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Objetivos da lição: levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. 2. Encorajar os alunos a assumirem responsabilidade ativa sobre seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses 4 e 8. 3. Conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. Questionário: qual o conceito de pensamento? 2. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o que o ser humano pode construir na mente? 3. Quais os fatores originários dos pensamentos? 4. O que o uso do imperativo afirmativo pensai indica? E 5. Que medidas práticas podemos adotar para proteger a mente? Introdução. Na lição 5, fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que, junto com o espírito e inseparável dele, ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos: sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nesta lição estudaremos a respeito dos pensamentos. Muito importante esta lição, fique bem atento. Na verdade, todo esse trimestre está maravilhoso. Então eu quero que você fique bem atento. Você pode inclusive baixar os slides, você que é professor, para dar uma aula com uma direção bem clara, porque isso aqui é um assunto muito amplo. Se não tiver uma direção clara, pode se perder no meio da lição. Então, lembrando e falando de slides, dia 21 agora, às 20 horas, nós faremos o lançamento da nossa grande Black Friday. Grande Black Friday teológica. Serão 12 grandes cursos, tudo que você precisa para o teu elevo espiritual, tua capacidade ministerial, teu desenvolvimento humano, familiar, inclusive profissional. Você vai receber nos conteúdos desses 12 cursos pelo preço de um. Então é imperdível. Se você me ouve nesse momento e deseja ser um ministro, um pregador, um obreiro, um líder, um professor, ou deseja desenvolver melhor o teu relacionamento com Deus, então chegou a tua hora. 12 grandes cursos, um dos maiores lançamentos de Black teológica do Brasil, pelo preço de um. Então, o QR Code está na tela. Clica no link da descrição desse vídeo, entra no grupo do WhatsApp e espera o grande lançamento. Chegou a tua hora, viu? Curso de oratória, básico, médio, bacharel em teologia, curso para casais, para professores, para pregadores, desenvolvimento ministerial, assuntos bíblicos, escatologia, inúmeros cursos pelo preço de um. Então, imperdível. Vamos fazer a nossa oração? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder estudar mais da Tua Palavra. E pedimos a Tua bênção sobre esta aula. Abençoa cada um dos Teus filhos. Venha ser conosco para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Lembrando que esta lição, irmãos, ela é um remédio principalmente para você aí que não está com saúde emocional e está na beira de entrar em um dos estágios da depressão, tá? Então, o grande campo de conflito que leva as pessoas para a depressão é o campo da alma. Agora eu falo como terapeuta. Para quem não sabe, eu sou psicanalista clínico. Estamos fazendo pós-graduação em neurociência, programação neurolinguística também, 2 pós-graduação. E nós estudamos muito sobre as questões de saúde emocional, sempre buscando a base na palavra, viu? Hoje nós vamos ver aqui que existem vários recursos terapêuticos, mas que não é exatamente o que Deus deseja. Deus deseja que o ser humano restaure a comunhão com Ele. Toda a saúde emocional depende da restauração da comunhão com Deus. E se não houver a restauração da comunhão com Deus, pode, por um pequeno e curto período, aqui na Terra, as pessoas buscarem recursos em outras áreas e até serem ajudadas, mas não será eterno. Do que adianta buscar um recurso para a saúde emocional passageiro, momentâneo, que não seja eterno? Então a lição é sensacional, fique comigo, você vai entender. Vamos lá, uma visão introdutória. Primeiro tópico, a experiência de Adão e Eva. Vamos entender como tudo começou. Letra A, B e C. Adão e Eva tinham consciência da vontade de Deus. Estava lá no espírito deles. Deus deu a ordem. Gênesis 2, 16, 17, também 3, 2 e 3. Letra B. A lei de Deus estava escrita no espírito de Adão e Eva. Paulo fala que essa lei ela é escrita no coração do homem, no espírito do homem, lá em Romanos 2 e 15. Deus já tinha dado a ordem, a lei já estava escrita ali. Já nasceram com a vontade de Deus no coração e Deus deu uma ordem clara. Porém, o diabo, a antiga serpente, conforme Apocalipse 12, 9, olha como é que começou e olha como é que o diabo trabalha. Colocou dúvida, primeiro, colocou dúvida no coração de Eva, aí mentiu, em seguida ele mente para ela, está lá em Gênesis 3, 1, 4 e 5, e fez com que a alma de Eva construísse o pensamento de que seriam como Deus. Olha só o processo. Primeiro ele coloca a dúvida, depois ele mente, e aí, com a dúvida e a mentira, a dúvida ele faz uma pergunta, né? Tome cuidado com as perguntas, irmãos. O ser humano entra também nesse caminho, né? Será que Deus me ouve? Por que eu não recebi? Será que eu estou em pecado? Tome cuidado com as perguntas, porque a grande maioria das perguntas só trazem dúvida para o coração. A primeira manifestação de uma pergunta no universo partiu do diabo. Ele quer colocar dúvida no coração e a grande ferramenta que ele usa são as perguntas. Então tome cuidado, redobre a tua atenção. Aí ele pergunta, aliás, ele faz uma afirmação, mas é uma afirmação que deixa uma grande dúvida, né? Ele faz uma pergunta querendo afirmar alguma coisa. Olha a malícia dele. Não foi assim que Deus falou? Não podereis comer de nenhuma árvore? Olha que pergunta maligna. Faz uma pergunta toda maliciosa. Abra lá a Bíblia em Gênesis 3 e 1. Abra lá comigo, vamos conferir juntos. Gênesis 3 e 1. Só para você entender bem o texto. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele faz a pergunta, mas é uma pergunta levando ela a acreditar que era uma afirmação, torcendo o que Deus havia falado. Muito ardiloso. Muito ardiloso. Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda, torcendo o que Deus falou. Aí respondeu a mulher, não, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Graças a Deus aqui, no primeiro momento, não, Deus não falou isso aí, podemos comer. Mas daquela não podemos, né? Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Aí o versículo 4, aí ele mente. Disse a serpente à mulher, certamente
não morrereis. Até agora ela não tinha ouvido nenhuma afirmação em relação a isso. Aí ele mente. Por isso que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Aqui é mentira. Uma pergunta que levou ela para o campo da dúvida, tentando fazer ela duvidar. Questionar, duvidar. Uma mentira. E isso trabalhou no emocional dela, os pensamentos, a alma começou a construir um pensamento, mas ainda não tinha construído. Aí o pensamento vem agora, a construção do pensamento vem com isso aqui, ó. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que comer desse fruto, vossos olhos se abrirão. A ela, opa, o que vai acontecer comigo? Abrir os meus olhos? Acho que isso é bom para mim. E sereis como Deus. Aqui que foi a sedução. Aqui que foi a isca. Quem é que não quer ser como Deus, irmãos? Quem é que não quer ser como Deus? Sabendo que Deus é o Todo-Poderoso. Sereis como Deus. Entrou esse desejo no coração, na alma dela, já começou a construir esse pensamento. Na verdade é todo um processo, né? Ele tentou a carne, que a Bíblia diz que era aprazível aos olhos, o fruto. Aí ele já vai contaminando a alma, com dúvida, com mentira. E aí, lógico, chega até o espírito, né? O desejo de querer ser igual a Deus. Aí diz assim, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha só, irmãos. E o grande fator aqui de interesse de Eva não era conhecer o bem e o mal. A grande isca ali de sedução foi querer ser como Deus. Mas preste atenção. A lei de Deus estava escrita no espírito de Adão e Eva, Romanos 2:15, mas o diabo, a antiga serpente, Apocalipse 12:9, colocou dúvida, mentiu, está lá em Gênesis 3:1, 4, 5, e fez com que a alma de Eva construísse o pensamento de que seriam como Deus. Dessa forma, a alma quis justificar o desejo de querer ser como Deus e construiu a ideia de que a árvore era boa para se comer e agradável aos interesses da alma. Foi isso que ela falou para Deus. Olha só, Gênesis 3, 6 e 7. Aliás, foi isso que ela falou para si mesmo. Eva construiu, a alma dela construiu esses pensamentos e aí disse a si mesmo, vejam bem, Gênesis 3, 6 e 7. Então, ó, depois da dúvida, ela ficou ali com a pergunta, o questionamento, depois da mentira e depois da sedução, vocês vão ser igual a Deus, não vão morrer, vão ser igual a Deus, conhecendo bem e o mal. Aí a alma constrói o pensamento. O que a alma de Eva construiu? Ó, então foram abertos, aliás, 6. Então, aí a alma já tinha construído. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, entrou tudo aquilo e ela, mas a árvore é boa. A alma dela justificando para ela o que ela deveria fazer. Porque ela já tinha construído o pensamento. E o pensamento estava em, poxa, você é igual a Deus, como Deus. Então, já estava ali o problema. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ó, primeiro argumento, que ela construiu o pensamento para pecar, e a alma começou a justificar isso. Primeiro argumento da justificação. A árvore é boa para se comer, eu não vejo nenhuma coisa ruim nela. Também a árvore era boa, aliás, também era agradável aos olhos. Poxa, é boa de comer, é bonita, é agradável aos olhos. E aqui, ó, desejável para dar entendimento. Aí quando ela viu tudo isso, a alma construiu o pensamento e toda a argumentação para justificar a sua vontade. E aí a alma transmite essa mensagem para ela, aí ela vai, toma do fruto, come e deu a seu marido e ele comeu também. Olha o processo, ó, a experiência de Adão e Eva, como começou o processo da construção do pensamento, a sedução da alma. O pensamento construído leva a uma atitude e, infelizmente, conhecemos o resultado. Letra C. Infelizmente, o desejo da alma de querer ser como Deus, essa foi a maior sedução, os cegou ao ponto de não raciocinarem, olha só o perigo, de que, para conhecerem também o mal, porque o conhecedor do bem eles eram,
Aí não, ser como Deus é ótimo, isso é bom. E conhecer o bem, a gente conhece, a gente é bom. E o mal? Eu não conheço o mal. O que Deus está me escondendo? Só que mal sabia eles, olha só. Infelizmente, o desejo da alma de querer ser como Deus os cegou, ao ponto de não raciocinarem de que, para conhecerem também o mal, eles teriam que desobedecer a Deus, pagando um alto e amargo preço. É isso que Satanás faz. Ele engana, seduz, mente, oferece grandes oportunidades para a pessoa, e a pessoa, a alma, constrói todo um sentimento maravilhoso, constrói toda uma argumentação, a própria alma justifica, não, eu quero e por causa dessas coisas eu só tenho que fazer. E a pessoa fica cega. Quando ela executa o pecado, aí vem todo um tsunami de problemas. Aí já é tarde. Confere lá Gênesis 3, 15 ao 24. Então essa foi a experiência que aconteceu com Adão e Eva, primeiramente com Eva, e depois com Adão, e aí com toda a humanidade acontece até os dias de hoje. Satanás, já, se ele não vir pessoalmente, já colocou milhões de coisas, querendo colocar dúvida, mentindo, oferecendo uma série de benefícios, tudo para desagradar a Deus e para destruir o ser humano. E se a alma não se o ser humano não vigiar, a alma ela vai ser seduzida, ela vai ficar com vontade, ela mesma vai construir toda a justificação para querer fazer aquilo e vai fazer, e depois é tarde. Aí vem as consequências, tá? Então, eu vou ler rapidinho aqui para você entender bem a construção de toda essa argumentação e explicar no dia da aula. Então, letra A, B e C. Adão e Eva tinham consciência da vontade de Deus. Gênesis 2, 16 e 17. Também 3, 2 e 3. Letra B. A lei de Deus estava escrita no espírito de Adão e Eva. Romanos 2 e 15. Mas o diabo, a antiga serpente, conforme Apocalipse 12 e 9, colocou dúvida, mentiu, conforme Gênesis 3 e 1, 4 e 5, e fez com que a alma de Eva construísse o pensamento de que seriam como Deus. Dessa forma, a alma quis justificar o desejo de querer ser como Deus e construiu a ideia de que a árvore era boa para se comer e agradável aos interesses da alma. Gênesis 3, 6 e 7. Letra C. Infelizmente, o desejo da alma de querer ser como Deus os cegou, ao ponto de não raciocinarem de que, para conhecerem também o mal, eles teriam que desobedecer a Deus. Veja que a alma não passou essa informação para ela, só ficou seduzida e começou a construir. Mas é boa, é agradável aos olhos, boa para dar entendimento. Olha só a construção que a alma dela estava fazendo de justificação e levou ela a pecar. E aí pagaram um alto e amargo preço. Veio todos os problemas e foram expulsos do jardim. Confere lá Gênesis 3, 15 ao 24. 2. Conceito e origens. Letra A, B e C. Podemos dizer que a alma é o conjunto de pensamentos, sentimentos e emoções adquiridos pelas informações absorvidas pelo envolvimento com o meio em que o ser humano está inserido, o que o torna uma alma vivente. Gênesis 2 e 7. Vou repetir. Podemos dizer, se alguém não sabe o que é alma e a origem da alma, aqui está uma das melhores definições. Pode colocar até na inteligência artificial, você vai ver. Podemos dizer que a alma é o conjunto de pensamentos, não que eu tirei da inteligência artificial, só para você ver a construção aqui da definição, tá? Deus tem me dado essa graça, nós, por bondade e misericórdia do Senhor Jesus, trabalhamos nessa área, então a definição é essa, preste atenção. Podemos dizer que a alma é o conjunto, tá? Você está vendo esses livros aqui, ó? Um conjunto, estão tudo junto, tá? É um conjunto de pensamentos, sentimentos e emoções adquiridos pelas informações absorvidas pelo envolvimento com o meio em que o ser humano está inserido, o que o torna
uma alma vivente. A expressão alma vivente significa um ser que está se relacionando com o meio e absorvendo conhecimento, sentimentos, emoções. E tudo isso fica armazenado dentro da pessoa. São trilhões de informações. Tá? Vem comigo, letra B. Os pensamentos tanto podem se originar de fatores internos, que seriam biológicos, psicológicos e espirituais, como por fatores externos, ambientais, experiências do cotidiano. Esses pensamentos, então, podem ser construídos por fatores internos, desde a genética, da forma como ele foi se desenvolvendo no ventre da mãe, e etc., absorvendo tudo da mãe, né? E também o próprio pai conversando hoje, nós sabemos, com a criança no ventre, a criança já vai absorvendo, então experiências internas e experiências externas. É assim que se constrói os pensamentos, tá? A origem do pensamento. Letra C. Independente da origem dos pensamentos, o ser humano deve glorificar a Deus em seus pensamentos. Agora, eu preciso que você, principalmente professor, faça essa dinâmica com os alunos para conhecerem o que Deus espera dos pensamentos do ser humano. Faça a dinâmica. Alguém lê Salmo 19, verso 4. Alguém lê Filipenses 4 e 8. E alguém lê Colossenses 3 e 2. Esses textos aqui dessa lição, irmãos, escute. Eu, como terapeuta, eu tenho vários gráficos para apresentar aos meus pacientes diagnósticos e também terapias comportamentais com base na Bíblia. Eu faço isso. Eu ofereço aos meus pacientes diagnóstico e apresento uma terapia comportamental, que são pequenas mudanças, pequenas atitudes, tá? Dia após dia. Nenhuma mudança ocorre, principalmente no âmbito emocional, da noite para o dia. Você vai construindo e adquirindo pequenos hábitos, pequenas mudanças. Mas eu faço tudo, faço o diagnóstico e apresento a terapia comportamental com base na Bíblia. Então aqui estão textos que curam, que saram, tá? Em especial depressivos, ansiosos. Então, lê esses textos: Salmo 19, 14, Filipenses 4 e 8, Colossenses 3 e 2. Vamos lá. Característica dos pensamentos. Letra A, letra B. Grande parte dos pensamentos são construídos pela influência do meio e das situações. Irmãos, eu não trouxe aqui muitas teorias científicas, etc., tá? Eu até fiz várias pesquisas ali, busquei os meus arquivos aqui. Eu vou ler só um detalhe para vocês aqui, para vocês verem, mas não precisa, na aula não precisa você perder muito tempo com isso, tá? Eu busquei aqui, de acordo com a neurociência, o que eles dizem acerca da construção do pensamento, também a neuropsicanálise ou a psicanálise, e aí a visão teológica espiritual, tá? O que a neurociência diz? A neurociência explica que os pensamentos surgem da atividade elétrica e química do cérebro, especialmente na comunicação entre os neurônios, tá? Aí tem uma série de questões aqui orgânicas, do tálamo, hipotálamo, córtex pré-frontal, uma série de linguagem técnica aqui. Inclusive, quando eu fiz faculdade de psicologia, nas aulas de laboratório, a gente via tudo isso por dentro mesmo, tá? Foi pegado lá um ser humano. O que acontece? Às vezes um indigente, um mendigo, alguém falece, não tem nenhum familiar, e aí as universidades conseguem na justiça o direito de pegar aquele corpo, levar para um laboratório e fazer pesquisas. E eu tive essa experiência de ver o ser humano por dentro, literalmente. E aí são questões técnicas, mas eu sempre disse, já aqui em várias outras lições, nós somos um ser espiritual, nosso espírito é energia pura, só que é uma energia viva. Diferente da energia que corre na lâmpada, que é abstrata, nosso espírito, alento, é força viva.
E aí existe mesmo descargas elétricas, que a neurociência chama de sinapses. E isso ocorre lá nos neurônios. E também os sentidos enviam essas informações e aí para o tálamo e a região pré-frontal, do córtex pré-frontal e o hipotálamo. Tudo isso através das sinapses. E aí, de acordo com a neurociência, se constrói os pensamentos. Mas como eu disse, não, é muita informação, não precisa você na aula ali trazer tudo isso, vai perder teu tempo, tá? E aí o que acontece? A psicanálise já explica que a construção dos pensamentos tem uma série de fatores, tanto internos, biológicos como externos, já foi falado na lição, mas também que os psicólogos não entram nessa área, é o campo da inconsciência, ou do subconsciente, do inconsciente. Tá? A psicanálise ela trabalha muito a questão do inconsciente. E nós sabemos que existem muitas reações e também situações, porque desde quando foi criado a psicanálise, ou até ter sido criada a psicanálise, a ciência acreditava que problemas emocionais, depressão, angústia, tristeza, eram problemas orgânicos. Até que Sigmund Freud elaborou e provou, eu digo não, mas tristezas, traumas, ansiedade, depressão, neurose, psicose, pode não ser de um problema orgânico. Pode estar vindo de coisas reprimidas dentro da pessoa, do subconsciente, do inconsciente. São pulsões que vêm e ela nem sabe por quê. Aí ele pesquisou, descobriu questão de traumas, a questão de percas, a questão das tristezas reclusas, uma série de situação emocional reprimida. Ele chega a dizer que o inconsciente é como um cavalo e o consciente é como o cavaleiro. O cavaleiro o consciente deve controlar o inconsciente, que é o cavalo. Mas a verdade é que, muitas das vezes, o cavalo tem mais força que o cavaleiro e toma-se à frente das situações. Então, irmãos, são teorias, tá? A neurociência explica que a construção dos pensamentos vem dessa forma, questão elétrica, sinapse, etc. A psicanálise, uma série de outras coisas, inclusive o subconsciente, que vem, brota dali, muitos pensamentos, etc. E a teologia fala o quê, pastor Rodrigo? Fundamentos bíblicos. Deus conhece, como que constrói os pensamentos? Deus conhece o som dos pensamentos, foi Deus que fez o espírito, Deus colocou no espírito intenções, Deus colocou no espírito consciência, Deus deu a possibilidade, através de toda a perfeição cerebral, acionada pela energia do espírito, energia viva do espírito do homem, deu a possibilidade do ser humano interagir com o meio, e aí surgia a alma. A alma é um campo de conhecimento que tem autonomia de raciocínio e ela está ligada ao espírito e é inseparável, irmãos. Não são duas substâncias espirituais, não são duas energias, não. Dois espíritos, não. Tem teorias espíritas até que acham que espírito e alma são dois espíritos. Não, é um só espírito, só que no espírito do homem, o espírito do homem é uma força viva, com intenções e consciência, autonomia de sentimento. E aí toda a experiência com o meio se constrói a alma. E a alma, ela também tem o seu raciocínio e autonomia de sentimentos. E a alma e o espírito devem, porque é uma coisa só, estão juntos, unidos, inseparáveis, devem concordar em intenções e raciocínio. Deve concordar. Se estiver, porque foi Deus que criou, se estiver o espírito do homem com a sua alma em Deus, haverá uma plena harmonia com a vontade de Deus, com a consciência do espírito e o raciocínio da alma. E o homem será um ser espiritual, saudável enquanto existir nessa terra e feliz eternamente. A teologia ensina isso. É a melhor e mais segura e é a verdade. É a teoria mais poderosa porque é a verdade exclusiva e definitiva em relação à existência do homem, sua consciência, seu raciocínio, seu espírito, sua alma e a permanência deste eternamente feliz com Deus. As teorias são importantes, da neurociência, da psicanálise, da psicologia, são importantes, mas são passageiras, irmãos. Nós temos que ficar com a palavra.
aquilo que ensina a teologia, tá? Então, como eu disse, irmãos, não precisa se deter muito em informações técnicas, etc., em relação à construção do pensamento, tá? Mas veja cá, as características dos pensamentos. Grande parte dos pensamentos são construídos pela influência do meio e das situações. Dessa forma, se o ser humano estiver em um ambiente que agrada a Deus, terá maiores condições de pensar de forma saudável, pura e edificante. Vírgula. Do contrário, os pensamentos serão carnais e malignos. Então, redobra a tua atenção, vamos voltar para a lição aqui. Lembrando que aqui uma aula, dou várias orientações e tal, para os professores e tal, não é aqui a liturgia que ocorre no culto na igreja com a EBD. O que isso significa, pastor? Na liturgia de aula, de acordo com a didática, de acordo com a pedagogia educacional eclesiástica, você precisa respeitar o horário ali, tá? Então não se perca muito. Aqui não tem problema. Eu não estou numa liturgia dentro da igreja, ok? Mas vamos lá. Letra A e letra B. Grande parte dos pensamentos são construídos pela influência do meio e das situações. O meio influencia muito, tá? Quer ver uma influência do meio? O teu nome foi você que escolheu? Não, pastor. Eu ganhei esse nome. Então, alguém me deu. Então, isso chama-se influência do meio. Tome muito cuidado, porque o meio realmente é muito importante. Dessa forma, se o ser humano estiver em um ambiente que agrada a Deus, terá maiores condições de pensar de forma saudável, pura e edificante. Do contrário, os pensamentos serão carnais e malignos. Se o meio não agrada a Deus, a pessoa vai ter muita dificuldade. Confere lá, isso aqui é terapêutico, viu? Confere lá, isso aqui é segurança para o teu espírito, que é remédio que vem da Bíblia. Gênesis 6:5, Provérbios 4:23, Romanos 1:21, Mateus 15, 18 e 19. Todos esses textos, são dezenas, que eu coloquei nessa lição, são textos terapêuticos, vindos diretamente do coração de Deus. Então aproveita. Letra B. Geralmente, o comportamento de uma pessoa é resultado do que ela pensa. Quanto mais o ser humano se envolver com práticas que agradam o Espírito Santo, mais vai pensar de forma sábia e pura e terá o seu coração guardado pela paz, completo bem-estar, que excede todo entendimento. Então, por Brasil, planeta Terra, as pessoas querem a cura da ansiedade, da depressão, estejam em ambientes se envolvendo com o que agrada a Deus. E dessa forma, ela terá os melhores, porque a fonte de todo pensamento de paz, de gozo, de alegria, está em Deus. Por isso que nós temos que estar em comunhão com Deus. Toda essa alegria, essa paz, esse gozo que é eterno, vem de Deus para o nosso espírito. Então o ser humano precisa, se quer ser feliz de verdade, precisa estar em comunhão com Deus e se envolvendo com as coisas que agradam a Deus. Do contrário, é paz momentânea. É que Jesus falou, eu vos dou a minha paz. Não dou como o mundo a dá. O mundo até tem recursos que ajudam em partes. Tem milhões de terapeutas no mundo, profissionais da área da saúde emocional. Mas será que essa ajuda que eles oferecem é eterna, verdadeira ou é momentânea e passageira? Tá? Então, só Deus, irmãos, só em Deus existe o remédio verdadeiro, poderoso e eterno para a felicidade constante do ser humano. Vem comigo, letra B. Geralmente, o comportamento de uma pessoa é resultado do que ela pensa. Quanto mais o ser humano se envolver com as práticas que agradam o Espírito Santo, mais vai pensar de forma sábia, pura e terá o seu coração guardado pela paz que excede todo o entendimento. Isso aqui é uma promessa de Deus. E a paz, Paulo falou que excede todo o entendimento. Por que excede todo o entendimento? Porque é mais sábia, é verdadeira,
é realmente a paz verdadeira que vem de Deus. Jesus falou, eu vos dou a minha paz. O que é paz? Completo bem-estar. Essa paz guarda o nosso coração de ansiedade, de angústias, de depressão, de estresse. Guarda. E a pessoa verdadeiramente é feliz. Confere lá Gálatas 5, 16, 24 e 25. E também confere Salmo número 1, verso 1. Visão geral. Os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana e devem ser avaliados quanto à sua origem e natureza moral. Parte 2. A gestão dos pensamentos. Primeiro tópico. Imperativo ético e espiritual. Letra A, B e C. Vem comigo, preste bem atenção. O apóstolo Paulo não está apenas sugerindo, mas ordenando aos crentes que tenham uma prática mental contínua. É exercício mesmo, tá? Todo dia eu vou exercitar a maneira de pensar. Uma prática mental contínua a fim de disciplinar o pensamento e glorificar a Deus, conforme Filipenses 4 e 8. Pensai é um imperativo, é uma ordem. Então eu tenho que exercitar. Para eu pensar, ou para que eu possa pensar, eu devo entender que os pensamentos é uma construção de envolvimentos e experiências. Então eu preciso me envolver com o que agrada a Deus. Ter experiências com aquilo que agrada a Deus. Aí eu vou estar disciplinando a construção dos meus pensamentos. E eu vou ter pensamentos saudáveis e eu vou ser protegido com a paz. Vem comigo, letra B. Paulo menciona 8 padrões onde o cristão deve aplicar seus pensamentos para agradar a Deus, que são tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, com virtude e com louvor. Nisso é uma ordem. Pensai. Então, logo, eu tenho que me envolver com tudo isso, com esses padrões. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtude e louvor. Se envolver com essas coisas, a pessoa vai ter bons pensamentos, vai ser feliz. Letra C. Uma das principais recomendações do Senhor Jesus para uma vida espiritual saudável é a vigilância. Eu preciso constantemente, confere lá Mateus 26:41, ser vigilante diante da realidade do poder do pecado e das tentações. Lembra lá Adão? Satanás é malicioso, ardiloso, perigoso. Diante disso, a alma guerreia contra as intenções do espírito. E nesse conflito, a vigilância deve ser momentânea e diária. Eu não posso baixar a guarda. Diante de tantas tentações, tantas influências, e a alma é fraca, Jesus falou, né? Vigiai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está falando da alma. Confere lá Mateus 26:41, se não estou equivocado. A carne é fraca. Está falando que a alma, que está sempre ligada aos membros da carne, aos apetites da carne, e sempre sendo seduzida, ela é fraca. Tem que ter vigilância. Então não pode. A alma pode se aliar ao espírito, pastor Rodrigo? Pode e deve se manter. Como é que ela vai se manter? Vigilância. Fala para os alunos aí, você que está em casa me ouvindo, o que é vigilância? Esteja atento, focado nos interesses de Deus e, como diz a Bíblia, guarda o que tens para que ninguém tome ou roube a tua coroa. Não baixe a guarda, não se desvie da vigilância, da vontade de Deus. Confere Romanos 7, 22 e 23. 2. Acima da técnica. Isso aqui é muito importante, irmãos. Vem comigo. Eu já fiz vários cursos, já peguei experiência com vários profissionais da área da saúde emocional, mas entendia desde o início. Isso são auxílios, mas não é realmente o fundamental, o mais importante, além da palavra de Deus. Então vem comigo, vem cá, você vai entender. Letra A, letra B. Devemos tomar cuidado
com a chamada gestão do pensamento, ensinada como técnica para a saúde emocional. Sabemos que existem pontos positivos em relação à ajuda de profissionais da saúde emocional, mas a felicidade humana e a perfeita, saúde emocional não depende exclusivamente de técnicas de gestão de pensamentos. Colocar esperança total nessas técnicas, a pessoa nunca vai ser feliz. O ser humano, sozinho, não consegue alcançar os ideais de felicidade eterna, que estão exclusivamente em Deus. Confere lá Romanos 7, 17 ao 20. Qual é o problema, pastor Rodrigo? De ir procurar um profissional da saúde emocional, um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, um psiquiatra. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Pode procurar ajuda, né? Mas o problema é confiar exclusivamente só nestas pessoas, só nestas técnicas que eles tentam ajudar, a intenção deles é boa, e não confiar exclusivamente em Deus. Por duas razões. Primeiro, se for só técnicas profissionais, isso é passageiro. Segundo, se o ser humano confiar somente nas técnicas e em si próprio, também será passageiro. É uma ajuda momentânea. Ele vai voltar a ter angústia, vai voltar a ter sofrimento e não participará da felicidade eterna. Então, irmãos, se os auxílios terrenos estiverem pautados na vontade de Deus, aí haverá realmente saúde emocional e espiritual constante. Jesus disse: eu não vos dou a paz como o mundo dá, eu vos dou a minha. Qual é a diferença? A de Jesus é eterna e real. Tá? Então, redobra a tua atenção. Agora, deixa eu dar um alerta aqui, irmãos. Tem profissionais da área da saúde emocional que ensinam práticas que não são baseadas na palavra, nunca vão agradar a Deus, viu? Práticas que envolvem rituais espirituais, que envolvem rituais de práticas de seitas orientais, que envolvem uma série de prática oculta, uma série de prática que leva a pessoa a um transe mental, que leva a pessoa a uma regressão e confiança autopessoal, que leva a pessoa a conexão de forças com o universo. Pelo amor de Deus, nunca procure um terapeuta que ensina práticas fora da palavra de Deus. Não faça isso, tá? Não faça isso. Vem comigo, letra B. O ser humano precisa da regeneração espiritual. Isso nenhum terapeuta do mundo vai ensinar. Ele precisa da regeneração espiritual produzida pelo Espírito Santo e da renovação do entendimento produzida pela palavra de Deus. E dessa forma experimentará a paz e a alegria não é no, estando em comunhão com Deus, no Espírito Santo. Agora, esses textos aqui são remédio. Confere lá, Tito 3:5, Romanos 5:5. Tá? Tito fala da regeneração do Espírito Santo no nosso espírito, que nenhum terapeuta secular ensina. Romanos 5:5, o Espírito Santo é derramado em nosso coração. E aí isso traz para nós a comunhão com Deus e a paz. Também Romanos 12:1 e 2, a renovação do nosso entendimento, que é feita pela palavra de Deus. Confere lá 1 João 4:18, Filipenses 4:7, Romanos 14:17 e Mateus 11:28 e 29. Vinde a mim, disse Jesus, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mas tomai sobre vós a minha palavra. Coisa que a grande maioria dos terapeutas do mundo não fazem. Só ensinam técnicas pessoais e individualistas e o ser humano não resolve seus problemas. Ameniza momentaneamente, mas volta num ciclo de tormento e tristeza. Então, acima da técnica está
a perfeita comunhão com Deus, a regeneração pelo Espírito Santo no nosso espírito, a renovação da palavra de Deus na nossa alma e a paz verdadeira que excede todo o entendimento e que é diferente da paz que o mundo oferece. Porque a nossa é eterna, a de Cristo é eterna. Vem comigo. 3. Recursos espirituais. Letra A e letra B. Isso aqui é fantástico, irmãos. Vem comigo, isso aqui é remédio. A regeneração do Espírito Santo, o seu fruto, olha só, a regeneração, o fruto do Espírito, a meditação na palavra de Deus, a vigilância, a oração, a fé e a comunhão com os santos são os recursos necessários para que a alma se alie aos interesses do Espírito Santo e o ser humano agrade a Deus, tenha saúde e se torne espiritual e feliz. De verdade. Agora anote esses textos aqui. Gálatas 5,16, João 17,17, 1 João 5,4, Salmo 133, do 1 ao 3. Isso aqui é remédio, recursos espirituais. Letra B. Quando enchemos nossa mente com a palavra de Deus, conforme Colossenses 3,16, temos condições de confrontar qualquer sentimento de tentação, de tristeza, de medo, de ira e etc. Conforme 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Irmãos, se você encher o teu coração, tua mente, da palavra de Deus, qualquer sentimento negativo que queira entrar em você e ficar, você confronta com a palavra de Deus e faz prevalecer o que diz a palavra, não a impressão dessa situação e da construção desse pensamento. Não, nós temos que ser guiados pela palavra. Isso significa ser um homem espiritual, viver de acordo com a direção da palavra de Deus, porque ela é verdadeira, ela é pura, ela quer o bem do ser humano, verdadeiramente ela existe para o bem do ser humano, e o ser humano que confiar na palavra verdadeiramente terá saúde espiritual e emocional. 4. Jerusalém e Betânia. Aqui é muito importante, irmãos. Letra A, B e C. A expressão Jerusalém e Betânia significa que o cristão precisa, de quando em quando, sair de lugares agitados para lugares calmos, a fim de se afastar das distrações e fortalecer a comunhão da alma com Deus. Confere Marcos 6, 31 e 32. Vai entender por que Jesus se afastava e ia para os desertos. Até hoje, irmãos, nós temos que fazer isso. É muita poluição auditiva, é muita poluição visual. Tudo isso, irmãos, funciona como se fosse uma enxurrada de coisas entrando dentro da nossa mente. Se você não filtrar, se você não tiver sabedoria para filtrar tudo isso, toda essa carga de informação, é muita informação que entra, você vai ficar com esgotamento mental, vai ficar confuso. Paulo diz que tem muitas vozes no mundo, você precisa desintoxicar. Hoje já existe até inclusive clínicas de desintoxicação digital. É muita informação. A Bíblia diz que muita informação, irmãos, traz muita inquietação. E nós precisamos do silêncio de um quarto só com a Bíblia e com um hino de louvor para ouvir a voz de Deus. Vem comigo. Letra B. Jesus costumava ir para lugares desertos a fim de fortalecer sua comunhão com Deus, principalmente em momentos difíceis. Leia lá Mateus 14, 13 e Lucas 5, 16. Quando Jesus recebe a notícia que mataram João Batista, seu primo, a Bíblia diz, logo que ele ouviu isso, depois de ter ouvido isso, vamos para o deserto. Por quê? A alma dele queria deixá-lo triste, queria deixá-lo com ira, quem sabe, com uma série de coisas. Não, preciso de Deus. Buscar a direção de Deus, para Deus tirar a angústia, tirar a tristeza. A Bíblia diz, está alguém entre vós aflito? Ore!
Lance sobre ele as vossas ansiedades. E você vai lançar sobre Deus as tuas ansiedades numa festa, numa bagunça, num barulhão, na rua, com todo mundo gritando e falando e tal. Vai se relacionar com Deus dessa forma? Não. Jesus disse, entra no teu quarto, no secreto, no silêncio, só você e Deus. Olha que importante isso aqui, ó. Letra C. É na calmaria que a alma consegue ouvir a voz de Deus e ser guiada por Ele. Agora você vai entender algo. Confere lá 1 Reis, capítulo 11, e o versículo 12. Que a Bíblia diz que Elias estava na caverna e deu um grande vento, Deus não estava no vento, terremoto, Deus não estava no terremoto, fogo, Deus não estava no fogo. A Bíblia diz que Deus não estava no vento, não estava no terremoto e não estava no fogo. Mas de repente, uma brisa suave, uma calmaria, Deus falou. O que é isso? É Deus mostrando o estado da alma do ser humano. Aquele vento, aquele terremoto, aquele fogo, eram os sentimentos do profeta. Irmãos, você não vai ouvir a voz de Deus se a tua alma estiver com ventania, com terremoto, com fogo, bagunçada, barulhenta, cheia de coisa. Você não vai ouvir a voz de Deus. Você precisa estar calmo, tranquilo na dependência de Deus, confiante na dependência do Senhor. Acalma-te, aquieta-te. Por que te abates, ó minha alma? Era Deus dando uma lição para o profeta Elias. Elias, ninguém consegue ouvir a minha voz com a alma cheia de vento, cheia de terremoto, cheia de fogo, cheia de preocupações, cheia de angústia, cheia de murmuração, cheia de ira. É tudo isso que representa. Calma, espere com paciência. Fique confiantemente esperando no Senhor. Acalma, aquieta o teu coração. Aquieta. Aí nessa calmaria, o Filho de Deus ouve a voz do Senhor. Elias, o que você faz aí, Elias? Vai, você tem missão ainda, você tem longo caminho. Eu sou contigo. Porque eu sou contigo, sou com muita gente. Aí você vai ouvir a voz de Deus, a direção de Deus e tudo mais. Mas primeiro entenda, com vento de angústia, de medo, de desespero, terremoto, de murmuração, fogo, de ira, o ser humano não ouve a voz que traz paz do nosso bondoso Deus. Oh, meu Deus! Se o Brasil e o mundo pudessem ouvir essas palavras. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus, por uma alma que está angustiada e compartilhe esse vídeo com alguém. Vai ajudar, vai curar muita gente. Visão geral. Segunda parte. O cristão deve assumir o controle de sua mente usando recursos espirituais e bíblicos para pensar conforme a vontade de Deus. E para encerrar, a batalha na arena dos pensamentos. Tópico 1. Influências espirituais. Letra A, B e C. Sabemos que o mundo espiritual existe. E Paulo deixou isso bem explicado em Efésios capítulo 6 e os versículos 11 e 12. Letra B. Na armadura de Deus, todas as armas são importantes e servem para proteger. Por que Paulo traz aquela lista da armadura? Para que o crente e o cristão se proteja. Tudo isso são armas que trazem proteção. Então, nós precisamos estar protegidos. Sem isso, ficaremos à mercê. E hoje a ansiedade é a maior doença do mundo, o estresse, a depressão. Então, irmãos, nós precisamos de proteção. Tá? Nós não somos super-heróis nem de ferro. Somos frágeis. Jesus falou, a carne é fraca. Então, busque essa proteção que está em Deus. Letra C. Dentre as armas espirituais do cristão, destacamos o escudo da fé, porque vem os dardos inflamados, são pensamentos que pegam fogo e destrói. A fé em quê? Na palavra de Deus, irmãos. Na direção de Deus. A última palavra é a do Senhor, se eu estiver meditando na Bíblia, né? Agora, se eu estiver ouvindo música mundana o dia inteiro, programação mundana o dia inteiro, só o ímpio falando dentro de mim, quando cria uma seta inflamada querendo entrar, eu vou ter fé na palavra de Deus, nem vou pensar, nem vou lembrar. Agora, meditando na palavra, enchendo a alma da palavra, renovando a mente com a palavra, se envolvendo com as coisas de Deus, quando vem uma seta inflamada, o escudo da fé, peraí, a palavra de Deus diz isso aqui, tu não vai me atingir.
Aí sim vai ter saúde espiritual e emocional. Se você pegar o escudo da fé na palavra, porque só dizer eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, e não lê Bíblia, não estuda Bíblia, não aprende Bíblia, não medita na Bíblia, não resolve de nada. É por isso que eu mesmo tenho atendido muitos cristãos, que são meus pacientes, e estão com problemas emocionais. E 99% deles não tem o hábito de estar estudando e meditando na palavra. Não tem, só dizem que tem fé. Irmãos, conhecer a existência de Deus e querer ir para o céu não é a fé que Deus espera. Não, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu acredito no céu, porque a fé é a certeza das coisas que você não vê, né? E eu acredito, não vejo, mas acredito, eu tenho fé. E aí a pessoa não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, não medita na palavra e não apaga nenhum dardo, nenhum, e vive com angústia, com depressão, com ansiedade, com estresse. Não, irmãos, não é só acreditar num céu invisível, num Deus invisível. É você, a Bíblia diz, até eu gosto muito daquele hino, eu canto muito. Se a gente colocar a nossa fé em ação, eu tenho que pôr a minha fé em ação. E a melhor maneira de colocar a fé em ação, irmãos, é você, eu tenho fé, eu acredito em Deus, então deixa eu agir, deixa eu pegar a palavra desse Deus e estar conhecendo a vontade desse Deus. Haja Bíblia, coloque Bíblia dentro de você, Bíblia, Bíblia, Bíblia e mais Bíblia. Aí você consegue apagar os dardos inflamados do maligno. E outra coisa, o escudo da fé, o capacete da salvação. Irmãos, tem crente que não valoriza o fato de ser eterno, pelo amor de Deus. O que significa o capacete da salvação? O capacete protege a cabeça. Você tem que ter na mente, eu sou eterno, eu já sou salvo, eu tenho a maior riqueza do mundo. Isso protege, irmãos, de ansiedade em querer ser rico, em querer ser milionário, em querer ter poder, em querer ser melhor que os outros, em querer ter posição, em querer ter coisas carnais. Não, irmão, nós já temos. Tem um corinho antigo, o presbítero Mão Juvenal, de saudosa memória, ele cantava, ele dizia assim, ó: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem, ou mais quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Valorize o fato de você estar salvo e guarde teu coração dessa corrida tola por dinheiro, por posição, por coisas efêmeras desse mundo que são passageiras. Capacete da salvação, você já tem tudo. Paulo diz para Timóteo, tome posse da vida eterna. Não se distraia com coisas efêmeras. Escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito, irmãos. O que é a espada do Espírito? Paulo mesmo explica, é a palavra de Deus. É ela que corta um pensamento negativo, é ela que corta um pensamento destrutivo, é ela que inibe, que expulsa qualquer pensamento que queira dizer você é um fracassado, você não vai conseguir, você vai perecer, você vai morrer, ou ainda pensamentos bons, mas que são ciladas de Satanás. Nem todo pensamento, irmão, que é bom é realmente a direção de Deus. As palavras que surgiram e construíram os pensamentos de Eva eram boas. Então, tome teu... muito elogio, viu? A Bíblia diz que os elogios provam o homem, viu? Você é o melhor, tá? Você é demais, você é muito bonitão, hein? Nossa, como você é bonita, tome cuidado, esteja com a espada da palavra. Por isso que Paulo disse, olha, Timóteo, que o obreiro manuseie bem a palavra da verdade, tá? Para que não tenha do que se envergonhar. O crente tem que estar lendo Bíblia, conhecendo as doutrinas da Bíblia e recomendo, viu? Aproveita, tá? Vamos aproveitar aqui 12 grandes cursos que te dão todas as condições de você dominar, entender bem a palavra de Deus. Agora na Black Friday, tá? Vou pegar um gancho aqui, 12 pelo preço de 1. Invista em conhecimento, em inteligência espiritual para você conhecer perfeitamente a vontade de Deus e proteger tua alma. Então, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, conforme Efésios 6, 16, 17, isso traz poderosa influência espiritual e saúde para você. Com essas armas, a confiança no agir
e a certeza de vida eterna trarão saúde e proteção para o espírito e a alma do ser humano, conforme Filipenses 4:7. Agora aqui, cuidados práticos, irmãos. Eu tomei o cuidado de pegar exatamente o que a lição traz, porque o escritor, o autor da lição aqui, como todas as lições, são excelentes, parabéns a ele, mas foi muito feliz nessa organização aqui, e como são excelentes recomendações, eu como terapeuta aqui, e teólogo e pastor, não vou mexer em nada, porque isso aqui é muito importante. É bom que o Brasil todo fique exatamente nisso aqui, porque isso aqui foi muito bem organizado. Parabéns mesmo. Tudo, né, merece parabéns. A gente coloca a nossa interpretação aqui, um subsídio para os irmãos, mas esse último tópico, fiquem todos na lição, porque está muito boa e é muito importante isso aqui. Vamos lá. Cuidados práticos. Letra A. Não nutrir pensamentos distorcidos, primeiro, de si mesmo. A gente esquece que antes de amar o próximo, a gente tem que ter amor próprio. Amar o próximo como a si mesmo. Segundo, primeiro, confere lá, 2 Coríntios 10:13. Letra B. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Confere Tiago 4:8. Letra C. Livrar-se da intoxicação, pois o excesso de informações, principalmente das redes sociais, produz fadiga, exaustão e ansiedade. Olha que horrível. Letra D. Focar a mente no que edifica ou, pelo menos, instrui. 1 Coríntios 10:23. Letra E. Construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente. Confere Provérbios 12:18, 15:4, também 18, 21 e 29. Dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Então aqui são grandes recomendações, 5, né? A, B, C, D e E, para que você, nos cuidados práticos, possa se proteger e proteger teu espírito, tua alma e teu corpo, com saúde. Nas 3 áreas. Visão geral, a mente é um campo de batalha espiritual que exige vigilância, pureza e ações práticas para preservar a saúde mental e espiritual. Conclusão: para viver ou para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Espírito do Senhor ou que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade, conforme Romanos 12:2. E nós chegamos ao final desta lição, que é um atendimento terapêutico da parte de Deus, tá? Isso aqui é uma consulta com Deus para a saúde espiritual e emocional. Guarde esses textos, arquive esses slides, se prepare para não só ensinar no domingo, mas para levar cura para a alma das pessoas. Inclusive eu tenho um curso dentro da Catiflix que fala da saúde da alma. Sensacional esse curso, para justamente proteger a nossa alma. E ali eu coloco imagens, né? O espírito, da alma e o corpo, o espírito se aliando, aliás, a alma se aliando ao espírito, ou a alma se aliando aos desejos do corpo, os prejuízos que traz, mas os benefícios que traz também. Sensacional, imperdível. Vamos fazer a nossa oração, guarde bem esta lição, estude com os alunos e tenho certeza que vai ser saúde para todos os amados irmãos. Você que precisa de uma cura, ore comigo nesse momento, tá? E antes ainda, deixa eu reforçar aqui, dia 21 agora de novembro, às 20 horas, entra no grupo do WhatsApp e não perca o grande lançamento da Black Friday da ACAT, uma das maiores Black Friday do Brasil em termos de teologia, aonde nós temos ali 12 grandes cursos. Mas grandemente, são milhares de slides, centenas de videoaula pelo preço de um. Então entra ali e é remédio para você, tá? É sabedoria de Deus para te dirigir, para você ser feliz espiritualmente, familiarmente, ministerialmente e socialmente. Ore comigo. Santo Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder, Pai, aprender a Tua palavra, conhecer os remédios que o Senhor traz de proteção para o nosso espírito, para a nossa alma,
para o nosso corpo. Abençoe a alma de cada um dos teus filhos, dando sabedoria, que eles cresçam em comunhão contigo, cresçam em paz, alegria e gozo do Espírito Santo, porque isso é o teu reino. E que isto possa trazer saúde para o corpo dos teus filhos, para que eles possam te servir com alegria. E como ministro do Evangelho, eu repreendo toda a enfermidade alojada nesse organismo. Saia em nome de Jesus. Toda infecção desapareça em nome de Jesus. Do alto da cabeça, a planta dos pés, toda doença seja queimada e repreendida em nome de Jesus. E nós ministramos a bênção da saúde do alto da cabeça à planta dos pés. Seja alvo de milagres, cura divina, saúde para a tua alma, teu espírito e teu corpo. E se porventura, Senhor, pessoas estão com dificuldades emocionais, setas malignas, eu ministro a bênção da saúde espiritual. Fique livre desta ansiedade, desta depressão. Seja bendito com alegria no teu coração e na tua alma. Fique livre dessa depressão. Eu profetizo, haverá um novo sentimento para o teu coração, um novo caminho para os teus pés e uma nova história para a tua vida, pelo poder do nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Tome posse desta bênção. Tem muita gente, viu? Tem muita gente sendo curada de depressão através das ministrações que o Espírito Santo tem nos concedido. Então tome posse dessa grande cura para a tua vida. Forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.